Vamos ler as Escrituras Sagradas. Diz assim, amados, eu leio um verso, os irmãos lê outro, tá bom? Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Amém? Amém. Sentem, amados, vamos falar na exposição da palavra de Deus para os irmãos, o tema da redenção de Cristo, que diz: Cristo foi verdadeiramente homem. Queridos, eu quero que você saia daqui. A gente já falou a vinda dele ao mundo, agora eu quero falar sobre aquele que veio ao mundo era verdadeiramente homem. E a gente precisa, irmãos, ter cada vez mais consciência disso na vida da gente. E aqui, amados, nesse tema, Cristo foi verdadeiramente homem, eu quero trazer para você, introdutoriamente, as seguintes observações. Preste atenção. Em sua natureza, amados, humana, Jesus Cristo foi encarnado plenamente humano, né? E continuou como homem plenamente divino. Então ele formou-se homem, ficou para trás, depois ele iria readquirir de volta. Não, ele foi homem, continuando a ser humano e divino, continuando a ser divino. Isso é importante, irmão, para nós que somos cristãos, amados, né? E preste bem atenção, irmãos. Como eu digo aqui, todo o processo, irmão, da vida de Jesus Cristo ao mundo, desde a sua concepção no ventre de Maria, sua vida, sua morte, amados, mostrou a autenticidade que ele teve como homem. Ele foi autêntico. Nada. Eu vou dar alguns lances aqui para vocês que eu estava meditando, né? A sua vida prendeu-se apenas à redenção do homem. Ele veio aqui para uma missão. Ser o redentor do homem e fazer a redenção do homem, irmão. Tirar o homem da prisão do pecado. Aquele pecado que o condenava à morte, ele então é retirado. Nós tivemos o nosso pecado, Raimundo, retirado. Ainda, como humano, continua 3x4, pregando, fazendo o que não deve fazer, o que não quer fazer e o que está fazendo. Porque somos humanos. Mas o pecado que nos condena, o pecado do desespero do homem diante da morte, esse não nos aprisiona mais. Não estamos mais amados com a algema desse pecado. Esse pecado, o Senhor quebrou as algemas dele e fez a nossa redenção. E mais eu comento aqui, amados, né? Que, claro, muitos duvidam da humanidade do Filho de Deus. As seitas aí estão aí, por exemplo, né?
Existem seitas, ao contrário de Jeová, que Jeová acredita na humanidade, mas há outras seitas que não acreditam na divindade, que ele não era divino. Ele era mesmo só um homem, como, né? Mas o testemunho de Jeová crê na humanidade dele plena, mas não crê na divindade dele plena. Aquele que teve aqui não é uma coisa assim, mas não era o Messias, nem era Deus. Pior do que os judeus, que não era apenas o Messias. Mas o Jeová é que ele nem era Messias e que nem ele era Deus. Entende, irmão? Entende? No estudo de reverendo Augusto Nicodemos, sobre a primeira carta de João que ele deu para nós lá no seminário de Recife, ele veio lançar esse livro, primeira carta de João, lá no nosso encontro que vai ter agora, semana que vem, ele mostrou que os ensinos heréticos, irmãos, conhecidos como docentismo, não é? Que insistia em negar que o Senhor Jesus, irmãos, ele era Jesus, que Jesus não era humano. Olha aí, uns dizem que ele é humano, outros dizem que ele não é humano. Né? Não se tem notícia, irmãos, que exista, amado, outro Deus, homem, que não seja atribuído a Cristo. Não existe assim. Né? Existem aí figuras, aí, sei lá, criadas pelos homens, né? Mas não existe assim um homem divino Deus, não existe, um homem Deus, não existe. Existem fábulas sobre isso, mas não existe nada que diga isso que o cristianismo diz, né? Amados, em sua missão do mundo, uma coisa mais patente para nós é que ele foi mesmo o homem e também foi um Deus divino, né? Porque o que ele veio fazer? Amados, o homem morreu lá no Jardim do Éden como? Como foi que o homem morreu? Quando ele pecou, ele morreu? Não. Ele morreu espiritualmente. Mas ele permaneceu condenado a morrer também. Daqui a pouco, viu? Dura até 80, 90 anos. Aí depois disso é câncer, enfado, depois a morte. O homem foi condenado duas vezes. A morte dele e espírito para o inferno e para o lago de fogo, e foi condenado também no corpo para viver aqui um período só de ano. Muito bem, então, por essa razão, o homem, Jesus veio divino e humano para resolver as duas questões. Quais são as duas questões? Quando o crente se converte verdadeiramente, ele nasce o quê? De novo. Por que nasce de novo? Porque ele já antes já existia. Em Adão nós tínhamos o espírito de salvação. Era salvo, não tinha pecado. Quando o homem pecou, morreu espiritualmente. Todo que nasceu dele nasceu o quê? Eu e você nascemos o quê? Morto espiritualmente. Aí nós, ao receber Jesus, como Jesus disse a Nicodemos, e foi o que ele disse? Nicodemos disse: o que é que eu faço para dar a vida eterna? Ele disse: eu preciso nascer de novo. Mas como? Se eu não morri ainda? Ele disse: você já nasceu morto, cara, espiritualmente. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não, mas eu posso nascer do ventre da materna da minha mãe? Não sei, mas não, você já só se nasce uma vez. Também só se morre uma vez. Só morreu uma vez espiritualmente. E quando o homem crê em Jesus, nasce de novo, ele ressuscita para uma nova vida. E aí o corpo, quando morreu nós aqui, os que já morreram, o que vai acontecer? Aí o Deus natureza humana e o Deus natureza divina, quando vier buscar o seu povo, ele ressuscita todos os que morreram fisicamente. Ele é o dono do corpo, o dono do espírito. É demais, é muito bom. A gente entrava numa casa para ver Alzheimer, em Catedral do Rocha, a gente entrava assim. Não vai ser exagerado, não vai ser exagerado, não. Ei, eu sou salvo, eu estou aqui. Eu quero, se você não aceitar como eu aceitei, não ser nova criatura, não ser salvo, da vida eterna, você vai para o inferno. Não pode fazer isso.
Também isso aí é o que? Exaltação demais, né? Amados, desculpe, todas as provas que afirmam que Jesus Cristo foi o verdadeiro homem se encontram aonde, irmão? Na Bíblia Sagrada, né? Que em seus relatos não existem contradições, irmãos, né? Não existem contradições, amados, né? Mostra claramente que ele era o quê? O Filho de Deus, irmãos. Esteve entre nós e deu todas as provas, irmãos, para quem quer que fosse, que ele era Deus, irmãos, e até mesmo as provas para quem, até mesmo para os seus discípulos, no episódio de Tomé, que foi que ele disse a Tomé, irmãos, que duvidou dele: pega aqui, rapaz, põe a tua mão aqui na minha, vê aqui essa marca aqui, que é o que morreu, que foi crucificado e que ressuscitou. Rapaz, até de casa tem dúvida. Ora, tem muitos presbiterianos, falando aqui, só uma englobação, que está na igreja, mas não tem as reais consciências sobre a ressurreição de Jesus Cristo, irmão, né? Muito bem. E, amados, existem provas as mais fabulosas em toda a história, irmãos, dos escritores, irmãos, todos aí, amados, falam e provam, homens famosos que provaram que Jesus Cristo, amado, ressuscitou. Vamos para o primeiro ponto da nossa exposição. Em primeiro lugar, para ser substituto. O que é que eu estou dizendo? Ele veio ao mundo, né? Ele verdadeiramente era homem. Para quê? Em primeiro lugar, para substituir, para ser um substituto, né? Deus nos alegou Cristo para ser o nosso legado, para ser o nosso substituto. Eu tenho pecado, mas ele não tem. Então ele, diante de Deus, diz: mais severo, aliás, os presbiterianos estão aqui, todos são de quem? De Jesus. Todos são dele. Ele comprou e pagou a nossa vida. Pois bem, irmão, então eu digo aqui, olha, a vinda do Senhor Jesus teve todas as formalidades do nascimento de um outro homem qualquer. Vamos fazer aqui um paralelo, né? No entanto, enquanto Jesus Cristo, amado, obteve os cuidados como todos os infantes têm, porque espera do cuidado de um filho para com seus pais, né? Vocês ainda estão protegendo aquela menina, né? Estão botando comezinho na boquinha dela, né? Porque a gente cuida, né? Jesus Cristo, né? Maria nos braços, Deus nos braços, não é? Mas ele, infante, está nos braços, né? Irmãos, no entanto, ele era quem? Ele era Deus, cheio de quê? De poder, amado, e controlava tudo e todas as coisas. Vieram os soldados do rei Herodes para matar os meninos tudinho. Mataram ele? Não. Lá vinha Jesus, esse cara tudo passando de lado, porque Jesus mostrava uma parede aqui, os caras não iam bater na parede. Esse é o nosso Deus, irmão, que nos livra. Eu não duvido, sexta e sábado, fui para o avanço missionário e disse a Deus: Senhor, uma horinha só que eu dormi, não dá para passar a sexta, o dia todinho, e ainda ir fazer o avanço, pregar e tudo, e voltar de noite, meu Senhor. Tira meu sono, tira meu cansaço. Está aí, irmão. Eu sabia, antes de ir para o Panema, eu estou sem nenhum tipo de sono, estou com tanta necessidade de dormir. Deus tirou para nos livrar dos males, dos perigos. Meus irmãos, preste atenção, queridos. Esse infante, que depende dos braços de quem? De Maria e de José, dos cuidados, é o mesmo que é todo poderoso. É no meio aí aquele que fez os céus e a terra. É o nosso Deus, irmão. Isso é fantástico demais, né? Amados, o Senhor Jesus, para realizar o plano de Deus e salvar o homem pecador, ele foi o quê? Plenamente humano, e teve todas as características, todos os atos,
todas as coisas de um homem comum qualquer, menos o pecado. Foi esse homem. Amados, como homem, amados, Jesus Cristo veio ao mundo e foi homem como todos os homens em sua natureza humana, irmão. E tudo isso para assumir nós, para ser autêntico como nós, para nos substituir, amado, se colocar em nosso lugar, para, amado, habilitar. Ele está habilitado, para nos habilitar para sermos salvos. Por isso nós somos salvos em Jesus, não somos salvos por mim mesmo. Outras igrejas dizem assim, quem é que quer se salvar? Acaba se levanta a mão, né? Aí o cara quer se salvar como se ele pudesse querer. Quem é que salva? É Deus. Agora, o pastor Mário prega assim, quem aqui ouviu a palavra de Deus? Deus está te chamando, quer vir para cá? Venha. Agora, quem quer ser salvo, levanta a mão. O cara não tem capacidade para isso. Mas a quem Deus tocou no coração, eu quero ir à frente, eu quero levantar a mão, eu quero pular, eu quero ver tudo, quero. Porque entrou no meu coração. Né? Meus irmãos, para a árdua missão de se colocar no lugar do homem, ele viveu entre nós com todas as circunstâncias humanas, amado, né? De todo homem, para isto assumindo o pecado do homem, até o pecado ele assumiu o nosso, irmão. Tornou-se o quê? Pecador sem ter, por ter assumido o pecado, para poder pagar o preço do pecado. E como homem, ele se colocou no lugar do homem, penalizado com a condenação do pecado. Ele fez o quê? Pagou o preço. Qual foi o preço? A morte. Ele pagou o preço com a morte em nosso lugar, irmãos. E para a realização, amado, de substituir o homem, ele obedeceu a quem? Ao Pai, irmãos, para poder atender a missão redentora e a infinitude adentra dentro da finitude. Quer dizer, o cara é infinito para sempre. Aí entra aqui dentro e se vira finito, tem que morrer. Isso é a maior humilhação, por isso que ele chama a expiação, a humilhação de Cristo, meus irmãos, né? É fantástico. Eu quero ler com vocês, irmãos, a palavra de Deus em 1 Timóteo 1,15, irmãos. Quero dizer para você que ele veio de uma forma condescendente, está errado aí, condescendente, para levar o homem a atender à vontade de Deus, irmãos, e ser libertado pelo homem sem pecado, com Deus queria que o homem antes tivesse obedecido para viver eternamente. Vamos lá, irmãos, comigo? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo disse que era o principal. Esse versículo é encaixado, primeiríssimo. Em segundo lugar, irmãos, para ser mediador, para ser o meio, para ser o entreveiro, para ser do folheto de salvação, ser o quê? O intermediário, a cruz, né? O mediador nosso. Que folheto? Não é porque eu sou autor daquele folheto, não. Mas, irmãos, é aquela figura que eu gostei da mulher. Está vendo como é hoje a situação? É essa. A senhora pode ser salva, pode estar do outro lado, está aqui na terra e está no céu já. Aí quando eu chego no meio do folheto, Jesus é o mediador, eu digo, está aqui por quê? Meio. A senhora está aqui, ó, protegido, está passando ele está passando por você aqui, por esse abismo. E quando terminar tudo, você está o quê? No céu. Aí quem não creu vai ficar com a cabeça entre as pernas, porque perdeu a oportunidade daquele inferno para o lago de fogo. Pois, irmão, a desobediência afastou o homem de Deus. A partir daí, nenhuma ligação mais pode existir entre o homem e Deus, porque o homem cortou o vínculo de possibilidades. Depois da morte, segue-se o juízo. Morreu, terminou. As chances se acabaram.
encheu, não tem mais, se botar águas corroem. Né? A vinda de Jesus, irmãos, ao mundo foi possível para a salvação dos pecadores, então para todos. Jesus foi a todos, ele vai a todos. Agora, quem crê vai a ele, quem não crê não vai a ele. Pode até dizer assim, ser injusto e dizer que Deus está exercendo preconceito. Meus irmãos, entre maneiras do Filho de Deus intermediar entre Deus e o homem pecador, os meios para a salvação do pecador, irmãos, a vinda de Jesus teria que acontecer. Eu digo sempre, teria que ter sido feita a Adão e Eva com seus filhos, que era a primeira geração. Como na época que ele veio, há 2000 anos atrás, como se viesse hoje. Era a mesma coisa. Se viesse para Adão, Eva, Caim, Abel e uma ruma de mulheres, que ninguém dava o nome delas, né? Uns iam crer nele e outros não. Como ele veio, nem o povo dele creu nele. E hoje é que essa turma aí contrária de oposição, né? É que não crê. Esses que são amados contrário à fé, contrário a Jesus Cristo. Você pensa hoje, era para quem o recebesse. Meus irmãos, essa exigência de Deus foi a razão do homem não oferecer nada, né? Que eu posso tentar salvar outro, né? Muito pelo contrário, quando o cara está se afogando, né? Não é assim? Aí o pesadão pega o pequenininho, em vez de o pequenininho levantar ele, traz ele para morrer junto com ele. O homem é assim. O homem não pode salvar o outro homem. Meus irmãos, o Senhor Jesus, pleno homem, pleno Deus, preencheu as condições que faltavam no homem para amar se relacionar com Deus através, irmãos, da mediação, no objetivo de haver uma religação, uma reconciliação, né? Do homem ter outra chance, e Jesus veio dar essa chance. Ele é o meio, ele é o mediador, ele vem dizer assim, entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, está aqui o meio. E qual é o meio? É meio de graça, que é que diz a Bíblia Sagrada, Paulo falando aos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, médio, pelo meio, pela mediação, né? Por meio da fé. Fantástico, irmão. É muito bom, amado, a gente vê isso aí, né? Na verdade, ele veio e tornou-se homem, pagou o preço, isto é, a dívida, a penalidade, irmãos, né? É que estava arrastando eu e você para o inferno. Aí, quando nós cremos, foi que Jesus Cristo fez, nos deu a nova vida, perdoou o nosso pecado, nos habilitou para ser salvo. Não é assim, irmão Juraci? Desse jeito, meu irmão. Por isso que a gente não tem mais como voltar para trás, para o mundo. Nós não temos mais como dar um passo para trás. Nós temos que ir em frente, crescer com Cristo. Experimente evangelizar uma pessoa e, se um dia ela tornar-se crente, veja a satisfação que você vai levar para os céus. Quando o Senhor disser, Giovanni está aqui, meu irmão, Senhor. Eu trouxe o José, João, Maria, a ti, Senhor. Deus já disse na palavra dos talentos, aquele que recebeu 2 ganhou 2, 5 ganhou 5, que foi que ele disse? Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te acrescentarei. Irmãos, experimente servir a Deus. Às vezes quando eu bato um farnezinho em mim assim, eu vou falar tudo pular, vou cair fora, vou pular do barco. Aí eu me lembro logo daquele irmão pistoleiro que o Senhor Jesus me levou a palavra para ele, como Luiz Gonzaga e tantos outros, e eu preguei para eles e eles disseram que cria. Eu digo ao Senhor,
que coisa, que alegria eu tenho aqui agora. Anulo tudo. Eu vou trabalhar mais, viu, Peter? Agora que eu quero ficar no barco, porque com Cristo no barco, o que é que diz? Tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Aleluia. Irmãos, veja bem aqui a palavra do Senhor, amado, né? Ele pagou o nosso preço, irmão, nos deu acesso, né? Eu digo aqui que ele nos voltou ao mesmo estado de Adão e Eva antes de ele nos levou a ter a sensação de estarmos antes da queda, estávamos no jardim antes de pecar. Por quê? Porque não tem mal pecado, a condenação. Então agora eu tenho a mesma sensação de Adão no Éden. Salvo, que não estou salvo, e não mais condenado ao inferno. Então nós temos a sensação de estar no estado anterior da queda. Tem nada a ver com Adão. Pelágio que diga que esse problema do homem aí, né, Peter, teologicamente, Pelágio diz que nós somos responsáveis. Claro, a Bíblia diz que nós somos responsáveis. Mas dizer assim, não tem nada a ver com o que aconteceu com Adão? Sim, nós temos. Foi o pecado dele, que é da natureza humana, que fez a linhagem. Eu nasci de Adão, condenado à morte, mas o segundo Adão, Jesus, fez o quê? Me perdoou e me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Não tem mais pecado da morte. Eu fui até ressuscitado espiritualmente. Sou uma nova criatura. Meus irmãos, olha o que diz João 8,28. Vamos ler esse texto sagrado, irmãos, né? Para mostrar aos irmãos que ele fez isso conosco. Olha que palavra Jesus Cristo disse. João 8,28. Vamos dizer comigo, irmãos? Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. Olha aí o que é ser mediador. Fantástico, irmão. Isso é fantástico. É maravilha, irmão Zira. Nós temos que estar aqui, irmão. Que venha para cá, que me leve para cá, eu quero ir para a igreja. Me põe nos braços, eu quero estar lá na igreja. Eu estou na comunhão do Senhor, do corpo de Cristo. Por último, irmãos, eu quero falar todas as partes aqui são boas. Nosso substituto, nosso mediador e, por último, o quê? Nosso Salvador. Ele para substituir, para mediar e para salvar. Olha, irmãos, as consequências do pecado do homem foi a perda da salvação, amados, afastamento da presença de Deus, irmãos. Quanto à questão, não há discussão. O pecado levou todo mundo para o inferno, né? No entanto, com a promessa, vamos ler Atos capítulo 4, verso 12, irmãos, e eu quero dizer para vocês o seguinte, né? A promessa de Deus, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, irmãos, a coisa mudou de figura. Não existe alternativa, irmão, para o homem obter a redenção, ser salvo, redimido, amado do seu pecado, se não tiver o perdão de Jesus Cristo, irmãos. E sem Jesus Cristo, amados, sem a sua palavra, não haverá salvação. O que é que diz aí Atos 4,12? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí, meu irmão, está na Bíblia. Queridos, o Senhor, amados, Ele, no plano da salvação que veio ao mundo, irmãos, para pagar o preço, o resgate, irmãos, exigido por Deus, por cada homem pecador, e como Salvador, Jesus Cristo pagou o preço, amado, dando a sua própria vida, né, para salvar o homem. Ele deu a vida dele, ele não quis conversa, não é? Um salvo por Jesus, ele recebe o Espírito Santo, amado, solicitado por Jesus ao Pai, no completo exercício da Trindade. Amados,
O Espírito Santo que está dentro do coração do homem, irmãos, entre outras coisas, ele faz o quê? Entre as três coisas. As três coisas são, ele nos convence de quê? Do pecado. Depois nos convence do juízo, né? Certo? E depois ele nos convence de quê? Da justiça. Da justiça. Primeiro, do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Então, amados, Cristo ele veio fazer isso, né? Para todos nós. Então, a salvação do homem traz, a salvação traz ao homem que recebe Jesus Cristo o que? A anuência do seu pecado realizado na substituição do homem pecador. Então, o homem limpo substitui o sujo. O limpo, então, anula o sujo. Limpa ele. Né? Limpa ele, irmão. E ele, então, concede perdão, habilita o homem para ser salvo. Então, o homem salvo por Jesus Cristo, irmãos, passa a viver uma vida voltada para ele, amados, e o prazer e a alegria, prazer, a paz para todos que estão ao seu redor. Isso é fantástico, irmão. Então, o homem crente é aquele que tem prazer na vida cristã, na comunhão do corpo. E a única saída, concluindo, para o homem estava na vinda do Senhor. E a vinda de Jesus, irmão, ele trouxe a prova do amor de Deus, não é, pelo homem. E hoje, amados, que o homem precisa, em primeiro lugar, dar provas ao mundo que ele é um crente, não é? Que é uma nova criatura, que se encontra nas mãos de Deus, que é uma pessoa feliz, alegre. É isso que ele vai fazer. Trazer para nós essa sensação de felicidade. Quem está em Cristo, nova criatura é. Né? Então, bastante para nós vivermos uma vida feliz e muito abençoada. Amém, irmãos?